Olá pessoal, bem-vindos novamente no nosso canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como instalar o ACBR no Delphi 10.4.2 Sydney Community Edition manualmente, tá pessoal? É um vídeo que o pessoal tem pedido muito desde que eu lancei o vídeo de como instalar o Delphi e o ACBR. Eu vou deixar no card aqui para vocês verem. Para quem não tem o Delphi instalado, basta seguir os mesmos passos que eu mostro nesse vídeo no card para instalar o Delphi 10.3 Rio, que não mudou praticamente nada, tá pessoal? Da mesma forma que você instalava o 10.3, você instala a versão hoje, no dia 20 de 3 de 2023. A versão 10.4.2 Sydney é da mesma forma, tá? Você baixa lá no site da Embarcadero e instala ela. E aí depois você pode instalar o ACBR, baixando ele do Trunk 2, tá? Via Tortoise. Eu vou deixar no card aqui como que faz esse download no seu computador, tá? E aí depois você está apto para instalar ele no Delphi 10.4, tá bom, pessoal? Então eu vou mostrar para vocês como o instalador dele não funciona no Community Edition por causa do compilador. A gente precisa instalar ele manualmente e eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Eu peço que já deixem o like, pessoal, porque esse vídeo deu muito trabalho para fazer, tá? Então eu peço a colaboração de vocês, deixando o like, se inscrevendo no nosso canal para ajudar a gente a manter o nosso projeto aqui no canal, tá bom? Lembrando que eu tentei fazer da forma com que desse mais erros possíveis. Muitos erros que vocês vão ver durante a instalação aqui do ACBR poderiam ser evitados antes, mas eu quis deixar para poder mostrar para vocês os erros que vocês podem estar enfrentando na instalação do ACBR, tá? Lembrando, pessoal, que se vocês encontrarem algum erro que não foi mostrado aqui, basta digitar esse erro lá no Google, da maneira como ele é mostrado para vocês, como o Delphi mostra para vocês digitam ele lá no Google, que certamente vocês encontrarão algum fórum já respondendo como resolver esse erro, tá? Assistam esse vídeo até o final, que eu vou mostrar para vocês como que dá para agilizar as próximas instalações do ACBR aí no seu computador, tá bom? No seu Delphi, tá? E o último aviso, pessoal, perdão se o vídeo não ficou com uma fluência legal, tá? Se ele apresentar muitos cortes aí, porque foram mais de 2 horas de vídeo aqui gravado para poder gerar esse vídeo aqui. Então ele foi bem editado para poder levar resumidamente da maneira mais fácil para vocês, tá bom? Bom, pessoal, eu tô com o Delphi aberto aqui e enquanto o ACBR termina de fazer o download, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando vai instalar um componente é que o Delphi necessita saber aonde estão os arquivos fontes, o código fonte desses componentes, as units, para ele poder entender cada procedimento do componente, cada função que esse componente venha ter. Então, é importante a gente adicionar no LibreDPath do Delphi o caminho onde fica essas units do componente, tá? Então, sempre que você for instalar um componente, você verifica isso primeiro. Aí eu vou atualizar aqui novamente o ACBR, fazer o update, para ver se ele está tudo ok, porque às vezes pode acontecer algum erro na rede e não atualizar por completo, tá? E dentro do ACBR tem um arquivinho PDF chamado Bem-vindo ao Trunk 2, aonde contém a hierarquia dos pacotes. Isso é o essencial para você poder instalar manualmente o ACBR, pessoal. É através dessa sequência aqui que a gente vai fazer a instalação dos componentes, tá? Aqui estão os principais componentes, os mais comuns e os que são necessários para que os outros que não estão nessa lista também sejam instalados. Então a gente tem que seguir essa hierarquia, tá? Então, primeiramente, a gente vai vir aqui em Tools, Options e colocar na LibrePath do Delphi os caminhos desses
componentes que estão ali naquela hierarquia, tá? Então eu venho aqui no Library e vou começar a adicionar aqui os caminhos das pastas dos componentes que eu vou instalar, tá? Lembrando, pessoal, que quase sempre a gente vai esquecer de colocar uma outra pasta, tá? Mas o Delphi vai avisar, ele vai dando erro na hora que a gente for compilar, e aí a gente vai verificando qual erro que ele está mostrando para nós e vai adicionando essas pastas aqui manualmente. Então, basicamente, você vai na sua pasta do ACBR, em fontes, e cada pastinha dessa aqui deve ser adicionada de acordo com o componente que você vai instalar, tá? Além daquela lista que vocês viram ali no PDF do ACBR, aquela hierarquia, também tem referente aos componentes que você vai instalar. Por exemplo, o Forts, a pasta onde fica as units do Forts ou do Fetch, onde você está utilizando os relatórios, os DANFs, os documentos fiscais, enfim. Então você vai adicionando essas pastas de acordo com aquela hierarquia e aí depois você vai poder abrir o projeto, tá? Lembrando que não é necessário colocar todas, porque o Delphi vai te avisar, mas o máximo que você conseguir encontrar aqui já vai agilizar o seu trabalho, tá? Então você vai adicionando conforme, igual eu estou fazendo aqui, tá? Eu vou correr com o vídeo para não ficar muito repetitivo. E aí, pessoal, depois de adicionado todas essas units aqui, essas pastas, perdão, para o Delphi entender que é aqui que ele vai buscar os caminhos, a gente pode abrir cada projeto, cada DPK, cada arquivo DPK e poder compilar, tá? Então, essa é a pasta principal, a CBR fontes, tá? Você pode também selecionar todas essas pastas, copiar como caminho aqui, ó, no Windows 11. Eu não sei se no Windows 10 também tem essa opção. Se eu vier aqui no bloco de notas e der um colar, ele vai mostrar todos os caminhos das pastas, tá? Aí você tem que retirar essas aspas e ir adicionando ela lá. Se você achar que é mais fácil adicionar dessa forma, aqui no Libre, então fique à vontade para escolher isso daí. Lembrando que se eu adicionar ela com as aspas, ou até mesmo clicar em Replace, ela vai ficar inválida, ela vai ficar mais clarinha porque ela está inválida. Então eu tenho que deletar e adicionar ela sem as aspas, tá bom? Então aí vocês vejam qual que é a melhor forma de adicionar isso daí mais rápido. Mas não tem muito o que fazer, tá, pessoal? Para agilizar isso daí. Depois você clica em salvar, save, e essas pastas foram adicionadas ali ao seu LibraryPath, tá? Voltando aqui ao PDF do ACBR, bem-vindo ao Trunk 2, a gente tem a hierarquia dos pacotes, aí é onde a gente vai abrir no nosso Delphi os projetos aqui seguindo essa sequência. Então lembrando, o primeiro é o CBR comum, que depende do Synapse. Então o primeiro que eu tenho que abrir é o Synapse. Então como que eu vou fazer isso daí? Eu vou vir aqui numa pasta pacotes, no ACBR, tá? Vou vir em Delphi e procurar a pasta Synapse e o arquivo DPK. Clicar duas vezes nele, o Delphi vai abrir esse projeto, tá aqui, ó, CBR Synapse BPL. E aí eu vou vir aqui, clicar com o botão direito do mouse e colocar Add Existing Project, ou seja, adicionar um projeto existente. E aí eu vou pegar o próximo, que é o ACBR comum. Então eu vou vir aqui na pasta do ACBR comum e vou adicionar esses dois DPKs, o ACBR comum e o DCL ACBR comum. O DCL é o pacote que instala, pessoal. O ACBR comum é o pacote que a gente compila, tá? Volto aqui com o botão direito, Add Existing Project, e vou para o próximo. O próximo é o ACBR comum, como a gente já pôs, a gente vai para o lado do ACBR diversos. Então eu pego aqui na pasta CBR diverso e adiciono os dois DPKs. E eu vou seguindo essa sequência para poder compilar depois, um por um, tá? Verificando os erros que vai dar. Então, o próximo aqui, esse BR diverso já foi, PCN comum. Vou procurar aqui, PCN comum. Adiciono ele só tem o
pacote que compila, não tem o que instala. Depois eu vou para o próximo. Que é o ACBR OpenSSL. E aí, pessoal, eu faço com todos eles seguindo a sequência daquele PDF, tá? É importante seguir a sequência. Se não abrir na sequência aqui, você pode movimentar, arrastar, que ele vai obedecer a sequência correta. Depois você adiciona um Save to All para salvar esse projeto, esse grupo de projeto. É importante que vocês salvem isso, pessoal, porque depois, para abrir, vocês podem abrir esse grupo de projeto, que ele vai abrir a sequência que vocês criaram aqui, sem precisar ficar colocando isso novamente, essa sequência novamente, tá? Abrindo um por um. Então, dessa forma, ele fica salvo e eu já garanto que a próxima vez que eu precisar abrir esse grupo de projeto, ele já vai manter essa sequência. Então, o próximo passo, depois de adicionado todos os projetos, todos os DPKs e os BPLs, a gente vai clicar com o botão direito do mouse e vai dar um Compile All. Ele pode dar essa mensagem aqui, lembrando os termos de licença do Community Edition, é só dar um OK, e aí já no primeiro pacote ele já deu um erro. Quando aparecer esse erro aqui, Unity tal, not found, ou seja, a Unity com o nome que ele deu aqui, Crypt32 nesse caso, não encontrada, pessoal, é porque faltou colocar a pasta lá no Libre. Então eu copio o nome da Unity, venho aqui no pacote ACBR e pesquiso aonde essa Unity está. Posso colocar o nome dela normal ou asterisco, ponto asterisco no final também, que ela vai localizar todo o arquivo que tem esse nome. Abro o local do caminho, copio esse caminho aqui, ó, é o fontes terceiro sign a list. Então eu venho em Tools, Options e adiciono essa Unity à nossa library. Então ele vai passar a encontrar. Por isso que eu falei para vocês que se vocês esquecessem de algum, não tinha problema, porque o Delphi ia avisar, tá? Não tem como a gente saber todas as pastas, a não ser que você adicione todas as pastas aqui do CBR, que vai dar um trabalho enorme. Então é mais fácil esperar que o erro aconteça do que tentar adivinhar qual pasta que é. Depois de dar outro compile, ó, ele já deu um erro no ACBR comum. Ele passou pelo primeiro e deu um erro no ACBR comum. Tá faltando outra unit aqui, ó. Então eu copio o nome dela, volto aqui na pasta do ACBR e coloco ela no pesquisar para a gente poder encontrar o caminho, a pasta que está essa unit que o Delphi não encontrou. Então está no fontes, terceiros, gzip utils, tá? Então eu copio essa pasta, esse caminho, volto aqui no Tools e eu vou fazendo isso para toda unit que não for encontrada, pessoal. Então, se der esse erro, vocês já sabem do que se trata, tá? É a pasta no Library que está faltando. Isso vale não só para CBR, tá? Para qualquer tipo de componente, tá, pessoal? Eu já vi comentários aí que não foi encontrado o componente SWH que a gente criou. Geralmente é porque não adicionou, instalou o componente e não adicionou ele no Library Path, tá? Então, fiquem atentos a isso sempre que for instalar um componente. Eu já vou aproveitar aqui e selecionar algumas pastas que eu sei que precisa e que que eu não tinha adicionado antes. Então, vocês podem fazendo isso daí ao longo da instalação, tá? E aí, pessoal, a gente clica com o botão direito nos componentes que estão com o nome de DCL e vou no install. Ele vai instalar. Se der esse erro, Research ACBR not loaded, vocês vão fazer o seguinte, pessoal. O Delphi, quando vocês carregam esses projetos, esses DPKs, às vezes ele dá um upgrade no pacote e ele modifica esse arquivo .res, que é de recursos do componente, tá? Então vocês procuram o componente que está com erro e verificam onde está com esse ponto de exclamação. Vai no Tortoise, ó, e vai em Revert, dá um OK, OK novamente, ele vai reverter a versão para a versão original que está lá no Trunk 2. E aí você compila novamente, ou melhor, instala novamente, né? O pacote DCL aqui, ó, e
Se ele voltar a dar o erro, você volta lá na pasta, procura qual arquivo que está com o ponto de exclamação. Eu vou procurar aqui o ACBR comum, ó. Ele vai mostrar, às vezes não está com exclamação, tá, pessoal? Mas vocês clicam com o botão direito do mouse no pacote que vocês estão tentando lá e está dando erro. Geralmente é no ponto res, tá? Ou nesse ponto de res, que é de recurso. Tá? Então, clica com o botão direito do mouse, procura no menu Tortoise, e aí vai em Reverte, ele vai reverter, dá um OK. Quando você voltar no Delphi, ele vai mostrar uma mensagem de que foi recarregado, se você quer recarregar o pacote, porque houve mudança. Você coloca em Sim, clica com o botão direito do mouse de novo, clique em Install, e aí ele vai instalar. Tá? Então, depois de compilado todos os pacotes, não deu mais erro de Unity Not Found, você começa a instalar ele aqui. Se der o erro do ponto res, igual eu mostrei para vocês, vocês vão lá e revertem o arquivo para a versão original do ACBR. E aí vocês podem instalar todos esses DCL, pessoal, em bloco ou um a um. Ó. Ele vai instalando um a um e aí ele fica, o ícone que é cinza, ele fica roxo, significa que ele está instalado já. Tá? Então eu vou selecionar mais um bloco aqui, vou dar Install e ele instala os componentes corretamente. Tá? Então você vai seguindo essa sequência até der algum erro ou você conseguir instalar tudo. Tá? Então aqui, por exemplo, ó, instalou todos, mas deu erro na CBR Pix BR Code, ou melhor, na CBR Boleto, falando que tem um pacote já com esse problema. Aqui, pessoal, o ACBR Boleto, na sequência do arquivo do PDF, ele manda colocar aqui. Quando você compila, ele exige esse ACBR Pix CD aqui, que é um componente novo de Pix que o ACBR criou. Eu tive problema para instalar esse boleto nessa sequência aqui do Trunk 2, tá? Então, o que a gente vai fazer para poder dar sequência? A gente vai pular ele, ó. Se eu vier aqui tentar instalar um outro, ele vai dar um outro erro aqui que um módulo não foi possível encontrar o módulo BPL, tá? Então a gente precisa fazer uma pausa aqui, rever essa sequência e para poder dar certo, como que eu faço? Eu removo da sequência o boleto, tá? E aí eu continuo no próximo, que é o ACBR NFE. O ACBR NFE também está dando erro de que o arquivo BPL dele não foi encontrado, tá? Então, nesse caso, a gente tem que procurar pelo arquivo BPL do NFE, tá? do ACBR NFE. Basicamente, isso ocorre com os documentos fiscais, tá, pessoal? CBR DFE, na pasta CBR DFE, tem os componentes de documentos fiscais. Então, se eu vier na pasta aqui onde ele está falando que não encontrou o arquivo .bpl, eu vou ver que ele está aqui, ó, é o dcl.cbr.nfe.bpl. Então, ele está nessa pasta, mas ele está me dizendo que ele não foi encontrado. Esse problema, pessoal, é basicamente DLL. A gente vai na pasta DLL do ACBR, copia aqui na Capcom, na pasta Capcom, vai aqui no system do Windows. Eu estou no 64, porque meu Windows é 64. Se o seu for 32, você vai no system 32 e copia todas as DLLs da pasta Capcom lá do ACBR para dentro do system. E aqui executa esse instala.bat como administrador para ele registrar essas DLLs. Se eu voltar aqui, ele ainda continua dando erro. Então o que eu faço? Volto lá, ainda precisa de mais DLL. Basicamente, pessoal, vocês têm que adicionar as DLLs da pasta Capcom, tá? no ACBR. Então você volta aqui, ó, CBR, DLLs, Capcom e a XMLSec. Essas DLLs precisam estar no system do Windows para poder instalar os componentes de documentos fiscais, nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte eletrônico, manifesto de transporte, SAT, NFCE, enfim, toda a parte de documento fiscal, a gente precisa colocar essas DLL. Se você for instalar ela
no seu Delphi você precisa colocar essas DLLs. Aí eu volto aqui, coloco o install e ele consegue ir com sucesso. Ó. Então todos os documentos fiscais, ó, o CT também instalou, o GNRE também instalou, o MDFE também vai instalar. Então dessa forma a gente consegue resolver esse outro problema, tá? Então verifiquem aí, se não for possível localizar o módulo na pasta do Delphi, o arquivo BPL, e ele, mesmo assim, ele está lá, vocês adicionam as DLLs lá no system que vai funcionar. Depois de colocado todos os componentes que estavam naquela sequência, eu vou salvar o meu projeto, porque se eu precisar abrir ele, eu consigo abrir já com ele compilado. Ó. Vou fechar o Delphi aqui, vou abrir o Delphi novamente, vocês vão ver que, além de estar instalado já todos esses componentes que a gente viu agora, eu posso instalar, eu posso abrir o projeto, ó, CBR Group Project, foi o que a gente criou, ó, ele já vai abrir toda a sequência correta e todos os componentes que são de instalação, esses roxinhos já instalados, tá? Então, lembra de sempre salvar o projeto, até mesmo para vocês precisar reinstalar o Delphi, pessoal, vocês conseguem abrir já essa sequência correta, tá? E se eu vier aqui na minha paleta de componentes, vocês vão ver que os componentes ACBR, ó, se eu digitar aqui ACBR, vão estar todos instalados de acordo com aquela sequência lá. Lembrando que se você precisar mais de outros componentes, você pode adicionar aqui, tá? Eu instalei o componente de nota fiscal eletrônica, por exemplo, pessoal, só que eu não instalei o DANF, tá? Então eu vou mostrar para vocês agora que pode ser adicionado ao projeto outros componentes que faltaram, assim como o boleto também que a gente pulou, tá? Então eu vou abrir novamente o nosso projeto, ele já vai carregar tudo. E lembrando novamente, vocês precisam estar com o componente de Fortes Report instalado, que eu mostro no card, ou se não, com o componente do Fast, se vocês usarem o Fast Report, tá? Vou aqui na pasta do DANF da NFE, do Fortes Report, vou adicionar os projetos aqui, ó. O Delphi deu um upgrade nos projetos, então pode ser que dê erro. Vou compilar, ó, deu erro. Unity Graphics Not Found. Essa Unity Graphics, pessoal, ela é diferente, quando ela não for encontrada, ela é diferente daquele erro das outras units que eu falei para você, que é adicionar no library aqui o caminho dessa graphics, tá? Não, nesse caso da graphics, se vocês tiverem esse erro, não é referente à pasta que está faltando no library, tá? É um erro diferente. Então, se eu adicionar aqui no library a pasta do Fortes, não vai resolver em nada, vai continuar o mesmo erro, mesmo porque a graphics não está lá. O detalhe aqui, pessoal, é o seguinte: quando der esse erro de Unity Graphics Not Found, vocês vão vir aqui no Tools, Options, vai no Library, na pasta Library, e vai vir aqui no campo Unity Scope Names, ó, e vai digitar VCL, tá? Pode ser maiúsculo, como pode ser minúsculo também dá certo, tá? Clico em salvar, e aí eu posso compilar, e ele vai reconhecer a Graphics, a Unity Graphics a partir daí, tá? Então eu compilo, aí eu vou no DCL. Se vocês quiserem, vocês podem clicar no Build também, pessoal, logo depois do compile, tá? Para ele construir todos os arquivos aí necessários. E a mesma coisa com o pacote da DCL do DANF da NFE. Depois eu clico em Install, ele instala corretamente. Então, vocês podem começar a instalar num dia e, por exemplo, se não der tempo, vocês continuam instalando os componentes no outro dia. Ou se vocês vierem a necessitar durante um projeto em desenvolvimento, vocês podem instalar os outros componentes do ACBR a qualquer momento, tá? E o boleto, como é que eu faço para colocar ele aqui? Ele deu erro quando a gente seguiu a sequência. Se eu colocar ele agora no final, pessoal, ele vai dar certo, tá? Então, clica com o botão direito, Add Existing Project, vou procurar pela pasta do boleto, vai ficar em Delphis, pacotes Delphi ACBR boleto. Vou pegar os dois DPKs aqui, o ACBR e o DCL ACBR boleto.
tá? E aí eu faço aquele mesmo caminho, compile, confirmo aqui a sequência e ele deu um erro falando que ele exige o ACBR PIC-CD, que é um componente novo de PIX do ACBR. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui o Add Existing Project, vou adicionar também o PIX-CD. Então eu procuro aqui a CBR PIX-CD, coloco os dois DPKs dele, ó, já estou vendo que está com ponto de exclamação, já vou vir aqui no Tortoise, vou clicar em Revert para ele reverter a versão original dele. Tá? Então agora está verdinho, aqui eu posso abrir ele, que vai abrir ó, a versão que está lá no Trunk 2. E aí eu vou selecionar eles dois e arrastar aqui para ele ser instalado antes do boleto, porque o boleto exige esse PIC-CD. Então eu compilo, depois eu dou um build também para garantir aqui que ele cria todos os arquivos, faço a mesma coisa com o DCL, build, e aí eu posso instalar ele. Clico em install e ele está instalado, tá? E agora eu posso fazer a mesma coisa com o boleto, que ele não vai dar erro. Vou compilar, confirmar aqui o negócio do Community Edition, compile novamente, dou um OK e install. Dessa forma o nosso boleto está instalado corretamente, que é um componente para criação de boletos aí já bem fácil, tá pessoal? É até interessante esse componente aqui. Cria boletos aí para vocês com facilidade, tá? Arquivo remessa, arquivo retorno. Então dessa forma a gente consegue instalar os componentes do ACBR manualmente, tá pessoal? Utilizar. E pessoal, para agilizar a instalação, as próximas instalações que vocês fizeram aí do ACBR, a gente salva o projeto do ACBR no Delphi, tá? A gente salva igual eu mostrei para vocês, carrega ele, ó, ele já abre tudo. Então, se você deixar ele salvo certinho, colocar sempre na mesma pasta, toda vez que você precisar instalar o Delphi, instalar o ACBR, basta abrir o Project Group aí, que vocês já vão ter a sequência aqui instalado, tá? Se vocês quiserem manter a pasta, essa pasta que eu utilizei aqui, pessoal, eu vou deixar no primeiro link da descrição esse arquivo ACBR Group Project para download, tá? Então vocês clicam no primeiro link da descrição, vocês vão ver como é que faz o download desse arquivo Group Project para facilitar. E também aqui, ó, as Library Path, eu vou dar um Ctrl C e vou colar num arquivo texto para sempre que eu precisar eu já copiar daqui e adicionar lá direto, tá? E eu também vou deixar esse arquivo. Só que para funcionar para vocês, quem fizer o download aí, ó, vocês têm que manter essas pastas que eu coloquei aqui. c://swh/componentes/delphi 27, que é a versão do Delphi 10.4.2, ACBR, e vocês têm que jogar o ACBR lá dentro. Basta vir aqui, ó, copiar lá no arquivo texto e colar no Library Path, igual eu acabei de mostrar para vocês, que ele já vai adicionar todos os Library Paths de acordo com a pasta dos componentes, tá? Então isso vai agilizar, vai facilitar. Essa era a dica de como agilizar aí a sua instalação do Delphi, do ACBR, tá? Basta manter esse caminho e baixar os dois arquivos, tanto esse arquivo aqui com o Library Path já completo, tá? E também o acbr.group project. Então dessa forma, pessoal, a gente agiliza já a instalação do ACBR. Se você não quiser baixar esses arquivos e manter esse caminho que eu estou mostrando aqui, ó, basta vocês criarem os seus aí, tá? Adicionar projeto por projeto, adicionar todas as pastas no Library Path, igual eu mostrei aqui para vocês. E aí vocês salvam isso da maneira como eu salvei também, para a próxima instalação do Delphi funcionar, vocês poderem instalar ele mais rapidamente, tá bom? Então dessa forma, pessoal, a gente conclui o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal. Ajuda aí a colaborar com o nosso canal, porque esse vídeo deu muito trabalho para fazer, tá, pessoal?
Espero que tenham gostado, muito obrigado e até a próxima.